eu agradeço o teu amor, o teu poder. Agradeço a tua santidade, a tua presença. Louvamos, Senhor, porque tu és o nosso Deus, nosso Pai querido. Continuamos, Senhor, a te adorar, te bendizer. Pedimos que o Senhor esteja conosco, através do Cristo, bem-aventurado, sangue derramado naquela cruz. Através do Filho Jesus, nós podemos ter essa comunhão. Podemos ter, ó Pai amado, acesso a Ti. Graças pelas graças, Senhor. De uma ponta a outra. Tudo está aberto para que possamos falar com o Senhor. Nós temos acesso a Tua vida. Através desse maravilhoso, poderoso sangue de Jesus. Reconhecemos que só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, isso quer Deus nos nossos corações, nossas vidas possam proclamar de uma forma poderosa a tua história. Tirando aquilo que não é teu, aquilo que te pertence, aquilo que não te agrada, para que possamos, uma noite, igreja de adorar, pessoas, a tua presença, a presença da tua glória, para exaltar o Senhor, para o teu nome. Tudo é Deus. Declaramos que tudo é Deus. Declaramos e reconhecemos. É só o Senhor. Aleluia. Louvado é o teu nome. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Aleluia. Louvado é o nome. Aleluia. Oh, Senhor. Fogo.
Vamos lá. Todos estão felizes? Todos estão felizes? Todos estão felizes? Todas as lutas, provas, dificuldades podem acontecer. Mas uma coisa não pode faltar: a alegria de estarmos com o Senhor. A alegria de estarmos com o Senhor. Bem, você trouxe suas ofertas, suas dízimos, deseja entregar nesta hora, faça para a honra e glória do Senhor, por parte do culto da adoração ao Senhor. Amém? Meu povo
seja exaltado, seja sempre exaltado. Aleluia. Nas alturas está o teu trono, teu nome é soberania. Fizeste comigo a tenda, baixa em Israel, povo que escolheste para chegar a ti. Eu quero que meu povo te conheça, Senhor. Senhor, verde com poder neste lugar. Diga a vontade entre nós, queremos ouvir. A passagem que nós vamos ler, a América me deu 17 minutos. Problema não. Cadê ele? Ele falou assim, vamos dar um descansozinho de 14 minutos, 11 horas a gente começa a louvor. 11 horas estava tendo a reunião dos homens. Vamos marcar, né? A próxima, porque estão com sede. Não, estranhei não, né? Foi uma forma de brincar. Quando eu vim, o Luan estava aqui dentro, o Luan e o Américo, escolheram a melhor parte. Está bem fresquinho aqui, como dizia um pastor amigo nosso, é o clima do céu. Porque no inferno deve ser quente, né? Deve ser um terror. E no céu ele falou, céu é 18 graus, 20 graus. Vamos mudar para Itaipava. Está mais perto do céu. Não é alguma coisa, não vai perder bênção não, né? No reino de Deus, aquele que chegou na última hora recebeu a mesma coisa que chegou na primeira hora. Tá? Não vai perder bênção não. Mas se chegar antes, gente, muito melhor. Muito melhor. Tá bom, irmãos? E eu digo isso, né, assim, até com uma forma de alerta, porque Jesus está voltando. Ou a gente não acredita nisso? Jesus está voltando. Aí Jesus voltou. Tem crente Raimundo que não vai subir com ele, não. Tem crente Raimundo que vai ficar no mundo. Escolheu 2 caminhos, né, para caminhar aí, e vai ficar capengando. Quando Jesus voltar, está com a perna no mundo. Com certeza. Agora, a igreja vigilante, né, como a gente estudou em Mateus, as virgens prudentes, aí está firme no caminho. Quando Jesus vier, noivo, né, foi para as bodas. Tá bom, irmãos? Vamos fazer o possível de estarmos aqui domingo às 9h30. Essa carta de Paulo aos Filipenses, já falei que é uma cidade de Filipos, e a gente vai poder estudar mais sobre ela com o Rafael Boechat, com o Américo. Mas hoje vamos caminhar um pouquinho aqui dentro desses 10, 15 minutos que o Américo deixou para mim. Capítulo 4. Eu estive meditando agora, esse fim de semana, nesse versículo de capítulo Filipenses 4, 8. Regina gosta muito de citar, né? Então não é novidade nenhuma para ninguém. Finalmente, irmãos, tudo. Aí não vou fazer como o pregador. Repete comigo. Não precisa não. Tudo, não é parte, não é uma coisa, mas tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Eu creio que Deus colocou esse versículo, esse texto, né, para mim, para que eu pudesse pensar, meditar e trazer para compartilhar com vocês também hoje.
Porque nós vivemos num momento muito, não vou falar perigoso, mas talvez um momento de tensão também, mas como que fala, um divisor de águas, né? Poderíamos colocar como um divisor de águas entre tudo que nós já vimos, tudo que já passou e agora o que vamos seguir. Por que eu estou falando isso? Nós vivemos um tempo, e no mundo inteiro, né? Não é minha família, não, nem o meu bairro, né? Nem o nosso estado, nossa cidade, o país, é o mundo inteiro. A começar por mim, começar por minha família. Nós vivemos dias difíceis, né? E dias muito mais difíceis, eu creio, e complicados em função até das coisas que nós recebemos, das informações que nós recebemos dentro da nossa casa. O que nós recebemos dentro da nossa casa? Uma vez eu ouvi alguém falar assim, me diga que música que você ouve, que eu vou saber quem você é. Uma vez eu indo para o banco ali no Largo da Batalha, eu parei o carro nessa rua que vem saindo no sinal, que vai na direção lá da casa de Dimitri, Gisele, parei o carro ali, tá voltando para fazer o retornozinho a pé, para ir no Banco Itaú. Aí veio um garoto atrás de mim cantando uma música que para mim não é música. Esse tipo, eu não sei se é rap, se é não sei o quê, mas gente, só palavrão na música. Só coisa ruim. E eu ouvindo aquilo, aí eu diminuí um pouco o passo para ele passar por mim, que estava vindo atrás daquele barulho e aquelas porcariadas no meu ouvido. Eu lembro que eu diminuí o passo para ele passar por mim. Ele estava com fone no ouvido, ouvindo a música e cantando mais alto ainda as mesmas palavras. Eu fiquei, poxa, por que ele, né? Ele está cantando isso ele vive isso, ele gosta disso. Mas aquilo me fez mal, ao meu ouvido me fez mal. Sabe? Uma vez, agora recentemente, alguém falou, não sei se foi num discurso, se foi numa coisa, foi um meme de celular, alguém falou muitos palavrões. Não foi o que chamam de Bozo, não. Outra pessoa falou muitos palavrões. Aí colocaram lá no grupo da minha família, aí minha irmã falou não sei o quê, aí eu fui e coloquei, chega a doer nos ouvidos, chega a doer nos nossos ouvidos. Porque são coisas que a gente não está acostumado, a gente sabe, conhece, mas não está acostumado, a gente não vive isso, sabe? Isso é um detalhe. Além de outras coisas, né, que vem trazendo influência para os nossos filhos, nossos netos, né, coisas ruins, pessoas depravadas, com um discurso depravado, um discurso doente e contaminando todo mundo. Então, irmãos, é por isso que eu digo que nós vivemos um momento difícil, mas ao mesmo tempo pode ser um momento de divisor de águas, porque Deus quer fazer diferença. Deus quer fazer o certo, Deus quer trazer o certo, mas Ele precisa de uma igreja que viva isso, que viva essa verdade, sabe? Se eu não começar por mim, se eu não começar a analisar a mim mesmo, o que eu ouço, o que está entrando na minha casa, o que eu falo, né? O meu testemunho tem que ser verdadeiro, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, alguma virtude, se existe louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E se não é, que a Regina costuma falar da peneira, se não é isso, que eu deixe de lado, que eu repreenda. Esse dia eu tive até um momentozinho de atrito com a Regina, porque eu já não aguento ouvir de fora as coisas que vêm, ainda mais alguém trazendo do seu lado algo que para mim é negativo.
Eu não pedi perdão para ela porque eu acho até que eu não errei, mas talvez tenha sido um pouco acima do tom, um pouquinho, de ter falado com ela que eu não quero ouvir essas coisas, sabe? Antes das eleições, eu não vou entrar em política não, gente. Eu sempre respeitei a decisão de cada um, o pensamento de cada um, mas existe entre nós, às vezes eu posso estar errando, às vezes você pode estar errado. Então é importante respeitar a opinião do próximo, sem agredir, sem discutir, sem condenar, sabe? Porque isso não é bom, não é justo, não é amável, não é puro. É porque eu quero impor e fazer valer o que eu penso, o meu pensamento, e não respeitar o seu, né? Então, irmão, é muito bom respeitar o outro. Mas se exceder, né, como talvez eu tenha me excedido um pouco, falando com a Regina, que eu não quero saber de algumas coisas mais, porque, voltando lá, antes das eleições, a presidenta, ninguém perdeu, ninguém ganhou, todo mundo perdeu. Né? Não ganhamos nem perdemos, todos perdemos. Então, mas não importa. Eu me lembro lá embaixo, quando a Dilma foi eleita, eu falei, gente, hoje, a partir de hoje, eu não votei em Dilma, nunca votei no PT. Isso eu falo mesmo, sempre falei. Nunca votei em PT. Porque eu sempre achei eu disse que não ia falar em política, mas sempre achei uma oposição, que não é oposição, era adversários, né? Adversários que não faziam oposição, mas eu sempre contra, mesmo que for bom, mas deu bom que está falando, então não presta, né? Aí depois assume o poder, vai lá e fala, tudo que eu falava contra agora presta, agora é bom. Então isso para mim não é política. Por isso que eu não estou falando de política. Bom, ponto final nessa questão. Mas a igreja tem que ocupar o seu lugar e fazer algo diferente. Interessante que para a igreja caminhar, aí Paulo vai falando aqui, né, alegrei-me sobremaneira no Senhor. E agora, Paulo tinha uma intimidade, tinha um relacionamento muito legal com essa igreja de Filipos. E não era uma igreja rica, não era uma cidade rica, uma cidade poderosa, pelo contrário. Mas foi a cidade que mais apoiou Paulo. Lá no capítulo, lá mais na frente, deixa eu abrir aqui, ele fala assim, quer ver? Capítulo 4, depois que ele fala, tudo posso naquele que me fortalece, ele fala que eu sei ter fartura, sei ter necessidade, sei passar por tudo quanto é situação, sem murmurar, sem reclamar. Ele faz valer esse que ele escreveu aqui em cima, né? Tudo que é bom, tudo que é mal. E o contrário também não faz parte de mim. Tudo que é ruim, tudo que não é pelo amor, tudo que é o egoísmo, nada disso faz parte de mim mais. E ele faz valer isso. Ele diz, alegrei-me com essa igreja. E ele, nessa carta, ele fala das dificuldades, quando não teve a oportunidade de estar junto, de caminhar. Então, ele, apesar de ser um apóstolo, mas ele tinha esse dom, esse cuidado, né, pastoral de cuidar das ovelhas, de observar, saber o que está acontecendo. Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Então, irmãos, vamos continuar. Porque até para Tessalônica, né, vocês estão adquirindo, que fala que nós temos no céu uma conta corrente. Então, à medida que eu faço o bem aqui, eleva o meu crédito do céu. À medida que eu vou, né, se eu não fizer, vai diminuindo. Eu não achei muito interessante, não concordei, não. Apesar que Jesus fala para nós juntarmos tesouro no céu, não na terra. Mas que tesouro é esse? Eu vou mandar um pix para fazer o meu crédito lá, tirando da minha conta aqui corrente aqui, nada disso, né? Mas espiritual, né? O bem, o amor, o evangelho, a dedicação. Gente, isso é tudo, mas aqui Paulo fala com relação a si mesmo e trazendo depois, lá em Coríntios ele fala sobre aquele que prega o evangelho, que deve viver do evangelho.
né? Então, foi por isso que o Sérgio Ponce, quando nos delegou a estarmos iniciando uma igreja aqui em Maria Paula, antes ele tinha me chamado para ir com ele para Icaraí. Eu teria um salário, eu teria um apartamento. Aí isso aí dá uma estabilidade, uma falsa estabilidade para o homem, né? Pô, a igreja vai me dar um apartamento em Icaraí. Na época acho que era 5 contos, alguma coisa assim, por mês. Falei, poxa, se eu tiver um aluguel há 10 anos atrás, ou mais um pouco, se tiver um aluguel e tiver mais um valor, carro já tem, dá para viver, né? Dá para caminhar, né? Tem uma estabilidade. Aí baixinho aqui. A igreja não existe mais. O pastor não está mais ali. Confia no homem. Vai pelas coisas terrenas, pelos valores. Mas Deus já tinha me colocado na frente de um grupo, então desse grupo estamos nós aqui, né? Aí o Sérgio falou, Devan, não vai, trabalha, levanta a igreja aí, e o dízimo e a oferta que entrar é para o sustento da sua casa e da igreja. Para o seu sustento e para vocês fazerem o que você vai fazer, pagar aluguel, você vai fazer obra igual a gente está fazendo aqui, né? É isso. E a gente, graças a Deus, a gente consegue fazer mais ainda, porque a gente ainda ajuda outros, né? Essa semana mesmo mandei uma oferta para uma pessoa que está precisando de uma cesta básica. É a função nossa. Nem por isso a gente vive pedindo, né? E eu tive que pagar isso, não vive nessa chororô. Graças a Deus a gente não precisa disso. Não sobra não, mas também não falta. Sabe, irmão? Deus é justo. Sabe, você quer cobrar dízimo? Gente, nunca vou cobrar dízimo. Apesar de que eu acho que dízimo você não se cobra. Vou pagar meu dízimo. Não se paga. O dízimo é um valor, 10%, é um valor que você oferta para manutenção, para ajuda, para obra, dentro dessa consciência. Mas dízimo não é mais bíblico. Gente, a Bíblia não mudou. Talvez um dia vai aparecer uma versão, uma super novíssima versão da Bíblia, que já existe, é novíssima. É novíssima? Alguém leu esses dias aí? Quem foi que leu? Uma versão, lembra? Tem uma versão aí que é novíssima, ou atualizadíssima, alguma coisa assim. Mas essa atualizadíssima, daqui a pouco, já não vai ser mais atualizadíssima. Né? Já maldição, aquela palavra que vocês estão roubando a Deus por não dar o dízimo, era só para os sacerdotes, mas não é, gente. É só continuar lendo. Vocês, a nação toda, lá em Malaquias. Mas você está preso em Malaquias? Não, não estou preso em Malaquias. E nem junto com aquela palavra que diz assim, os ladrões, os feiticeiros. Não estou colocando esses ladrões aqui, com quem dá um dízimo é um ladrão e por isso não vai para o céu. Não estou falando isso. Tem gente que fala isso. Mas também não vou dizer que Jesus aboliu o dízimo, porque não aboliu. E quem diz que ele aboliu o dízimo está enganado. Né? Não está falando a verdade também. Aí não é tudo que é verdadeiro. Mas não vou ainda aí. Eu falei, poxa, vamos lá para Melquisedeque então. Quem foi Melquisedeque? Melqui era um gatinho da minha mãe. Melquisedeque, quem foi? Foi o rei de Salém? O rei de Jerusalém? Sim, foi aquele que encontrou com Abraão, que abençoou Abraão? Sim, foi aquele que Abraão deu o dízimo dos despósitos? Sim, mas quem foi Melquisedeque? Foi um cara que apareceu, que ninguém sabe de onde veio. Não, gente, foi um rei. Ele é conhecido. No tempo que aconteceu, Abraão... Era Abraão ou Abrão? Não importa, Abrão. Ele já conhecia esse rei. Com certeza, ele já conhecia. E segundo a tradição judaica, que sabe que antigamente, né, e hoje também muitas vezes, a unção do
do sacerdote, do líder, ele é passado para um filho, né? A unção de Abraão, de Isaac, o outro lá, Arão, que desce pela barba, lá no Arão. Então, era uma coisa normal de pai para filho. E Melquisedeque, provavelmente, eu digo provavelmente, mas os judeus, né, a tradição diz que Melquisedeque, ele foi um dos filhos de Enoque, que foi Enoque de Noé. E depois do dilúvio, ficaram os três, né? Sem, Cã e Jafé. Foi isso? E o Cã foi aquele que foi amaldiçoado porque ele riu da nudez do seu pai. E o outro não, e o Sem foi quem defendeu, né? Quem repreendeu o irmão e defendeu o Noé. E o Sem, ele, segundo o conhecimento e a tradição judaica, era este rei na ocasião de que Abraão lhe deu os dízimos. E daí prosseguiu, né? Jacó também deu o dízimo, e Jesus veio lá e falou para os judeus, para aqueles dizimistas, né? Que faz questão de colocar, botar um valor, R$100, R$112,53 no Pix ou no cheque. Eu falo isso porque eu fui tesoureiro muito tempo na igreja batista, e os dízimos vêm certinho o dízimo ali. Valores, a pessoa faz questão de colocar, por exemplo, eu ganhei R$1.112, então dava o dízimo, R$100 mais os centavos certinho. Aí Jesus vem e fala, vocês dão o dízimo certinho, vocês dão o dízimo todo mês. Tá certo, continuem. Preste atenção, irmão, na leitura. Então, quando eu digo assim, Jesus não falou sobre o dinheiro, falou sim. Só que ele não tinha necessidade de ensinar, de pregar, porque as pessoas conheciam. As pessoas viviam essa prática. Ele falou assim agora, vocês pensam que com isso vocês estão fazendo grande coisa? Vocês não amam. Aí eu vou fazer missão. Eu vejo muita gente falando, vou para a África, vou não sei para onde. Mas esquece da sua mãezinha que está doente, do papai, do irmão que está precisando ali dentro de casa. Né? E Jesus fala assim, primeiro aos domésticos da fé. Por que eu fugi pensando? Não fugi, não. É porque eu li aqui que Paulo recebeu donativos dos irmãos de Filipos. Ele mandou essa carta agradecendo tempos depois. Tempos depois. Ele falou que ele não tinha necessidade de coisa alguma. Irmãos, às vezes a gente fala demais e vive de menos, né? Nós precisamos viver mais aquilo que nós temos ouvido, temos aprendido. E Paulo fala aqui aos Filipos, e nós podemos trazer para nós, no capítulo 4 mesmo, no versículo 17, aliás, capítulo 3, versículo 17, ele fala assim, irmãos, meus imitadores, sede meus imitadores, e observais os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre vós, nos quais repetidas vezes eu vos servos, são homens, mulheres de Deus, mas Paulo fala, são inimigos da cruz. E nós, como nós sabemos quem é ou quem não é? Observai, seguir, sede meus imitadores. Não é? Como que eu vou ser imitador de Paulo? Como que você vai ser meu imitador? Como eu vou ser imitador de um pastor da televisão se eu não conheço ele? Se eu não ando com ele, não caminho com ele, não vivo com ele, nem com a mulher dele, nem eu não, né? Mas a minha esposa. Não sei o que está acontecendo, como é que eu vou seguir esta pessoa? Aí lá na frente vem a decepção. E fulano,
pastor ciclano, apóstolo fulano, roubava, mentia, traía. Sede imitadores daquele que nós conhecemos, não é? Bem, irmãos, eu vou parar por aqui. Se eu tiver uma outra oportunidade, eu volto, né? Se não, deixa aí meus irmãos aí continuarem a obra. Esse mês eu sei que eu não volto mais aqui para pregar. Quer dizer, não sei não, né? Provavelmente, se for escalado. Aqui agora sim, irmãos.